Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. INSS nega salário maternidade e casal de pais entra na justiça. A história das drag queens e dos drag kings. Marcelo Drummond e Zé Celso anunciam casamento. Quinta-feira, 13 de abril de 2023. A semana tá quase no final. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha. Levanta, viada, vamos assistir! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu na Folha de São Paulo. Casal de pais irá à justiça após INSS negar salário maternidade por barriga solidária. Publicado em 6 de abril de 2023 por Mônica Bergamo. Um casal formado por 2 empresários LGBTQIA+, irá acionar o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, na justiça após o órgão negar a um deles a concessão do salário maternidade, benefício previsto para pessoas que se afastam do trabalho por causa do nascimento de um filho. André Tonani, de 37 anos, e Hélio Eluane, de 45, são pais de um bebê de 3 meses, concebido por meio de fertilização in vitro e gestado em barriga solidária. O material genético dos dois foi utilizado durante o processo. Hélio decidiu se afastar das atividades laborais para cuidar da criança e, como contribuinte, recorreu à Previdência para ter acesso ao salário. Após enviar uma série de documentos, no entanto, sua solicitação foi negada na última semana. Somos contribuintes há muitos anos e, na hora de ter esse benefício, nos víamos totalmente desamparados. Perante o governo, a nossa composição familiar não existe, lamenta Hélio Eluane. Do INSS, ele ouviu que seu caso não se encaixava nas condições previstas para a concessão do salário maternidade, que também contempla mulheres que passam por aborto não criminoso e pessoas que adotam. Para ter direito ao benefício dentro da norma atual, seria necessário que o segurado apresentasse um termo de guarda da criança e, além disso, comprovasse o afastamento das atividades remuneradas após o fator gerador. Nascimento da criança. Situação que não ocorreu. Disse ainda. O casal, porém, apresentou uma certidão de nascimento que consta os nomes dos dois. A coluna, André e Hélio ainda afirmam que não foi solicitado em nenhum momento qualquer tipo de comprovante de afastamento de atividades remuneradas. Além da negativa, Hélio relata ter ouvido perguntas e afirmações inconvenientes ao longo do processo de requerimento do salário maternidade, como: quem é a mãe? Como nasceu? E não consigo encaixar vocês no sistema. Por vez, teve que explicar que se tratava de um filho biológico, ainda que tenha sido gestado de uma barriga solidária. Ele afirma que pretende mobilizar outros pais que passaram pela mesma situação que a sua, para tentar apresentar à justiça uma ação de classe. Meu interesse não é só ganhei meu processo e o auxílio maternidade e vida que segue. Não, porque o país não mudou, a lei não mudou e o INSS não mudou. Eu quero mudar a lei, disse. Eu até já tinha visto um conteúdo outro do André e do Hélio nas redes sociais, mas eu não sabia o tamanho do perrengue que eles estavam passando. Gata. Agora imagina, ter que resolver um monte de burocracia, receber não seguidas vezes, ainda ser refutado depois da entrevista, enfim, um perrengue do cacete. Eu já acharia isso no normal. Agora você imagina com uma criança pequena. Porra! Eu desejo sorte pra André e pra Hélio. Eu acredito muito nisso que vocês falaram aqui na matéria, de reunir essas outras pessoas para tentar mudar a lei, porque só assim, só a partir da coletividade que a gente consegue mudar as coisas. Exatamente. E que isso sirva de exemplo não só para essa burocracia com o INSS, mas para qualquer outra pauta dentro das nossas comunidades. Não esqueça que as nossas comunidades são feitas de diversos recortes, diversas interseccionalidades, o que torna a nossa comunidade múltipla, não só de pessoas, mas também de pautas. Se você ficou cheio de curiosidade aí, você pode acompanhar eles no @2papais. O link tá aqui na descrição do episódio. Deu no BBC News Brasil. A história esquecida das drag queens e kings do passado.
publicado em 9 de abril de 2023 por Matt Cain. Da série de TV RuPaul's Drag Race até os shows ao vivo em teatros e cabarés, o universo drag nunca foi tão popular. O universo drag vem tomando o mundo de assalto, mudando nossa linguagem, nossas ideias de gênero e até mesmo a forma como vemos a nós mesmos. Apesar da onipresença do universo drag na cultura popular, sua representação na arte narrativa é pequena há anos. Exceto pelo filme e musical Todos Estão Falando Sobre o Jamie e pela série de TV Pose, que, convenhamos, é muito mais concentrada na experiência trans. É preciso voltar aos filmes dos anos 1990, A Gaiola das Loucas e Priscila Rainha do Deserto, além de Kinky Boots, de 2003, e do musical baseado nesse filme, para encontrar histórias de sucesso passadas no universo drag. Um exemplo é John Cooper, um inglês do século XVIII que se vestia com seu alter ego drag, Princesa Serafina, e frequentava tavernas londrinas conhecidas como os bares gays da época. Ele geralmente é apontado como a primeira drag queen da história da Inglaterra, ou pelo menos, o primeiro homem para quem vestir-se como alter ego feminino era parte fundamental da sua identidade. Em 1880, houve um baile drag no Temperance Hall em Hulme, distrito de Manchester, na Inglaterra. O baile contou com a presença de 47 homens e metade deles vestiu-se com roupas de mulher. Todos entravam no salão sussurrando a senha "Irmã". O evento foi invadido pela polícia e todos os homens foram presos, processados e tiveram seus nomes publicados para vergonha pública na imprensa. Muitos deles ficaram arruinados. Essa matéria da BBC News Brasil é uma tradução da matéria da BBC, que é um jornal inglês. Por isso está focando bem na história da Inglaterra. Traz uma coisa ou outra dos Estados Unidos, mas o foco aqui é a Inglaterra. E assim, pegando esse recorte, a matéria tá muito legal e vale muito dar uma conferida, você já sabe, o link tá aqui na descrição do episódio, mas eu queria trazer mais referências pra gente, porque aqui no Brasil é uma história diferenciada, sabe? Cada lugar as coisas vão acontecer de uma forma diferente, devido aos processos históricos, culturais, depende do que tá acontecendo. Às vezes o movimento começa de um jeito e no meio do caminho muda de nome, muda de figura, muda de protagonismo, e foi mais ou menos até o que aconteceu aqui no Brasil também. Eu peguei essas informações lá do artigo de Lucas Bragança, que é um doutorando em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, aqui de Niterói. Ele é autor do livro Desaquendando a História Drag no Mundo, no Brasil e no Espírito Santo, e o artigo que eu li, que vai estar aqui na descrição do episódio também, foi o Fragmentos da Babadeira História Drag Brasileira. Lá ele conta como aqui no Brasil o movimento drag e o transformismo eles se misturam, se intercalam e se confundem em um determinado período da história. Aqui no Brasil, essa prática de homens e mulheres se vestirem de mulheres glamourosas e performarem, ela vem muito da questão do teatro, baseado em filmes das grandes divas daquela época, e por conta de naquela época ainda não termos conceitos tão bem definidos e tão bem difundidos, a performance transformista e a vivência de pessoas trans acabavam sendo confundidas e misturadas também. Ou seja, algumas das pessoas apontadas como ícones da história drag queen do Brasil ou da história transformista no Brasil, na verdade, por exemplo, Madame Satã, por exemplo, Rogéria. São figuras incríveis, pessoas trans maravilhosas e estupendas que habitaram aqui o nosso Brasil. E para você descobrir um pouquinho mais da história dessas divas como Rogéria, por exemplo, você pode assistir o documentário Divinas Divas, que fala sobre o ícone da primeira geração de artistas travestis no Brasil dos anos 1960, mais ou menos. O filme tem direção da Leandra Leal, é de 2016 e ele tá disponível na Netflix e na Globoplay. Então, cheio de dica. Você tem leitura, você tem filme, você tem um monte de coisa para você aprender um pouco mais da história dos movimentos LGBTQIAPN+, aqui do Brasil, sim. Deu no Gay Blog. Diretores Zé Celso e Marcelo Drummond anunciam casamento após 36 anos juntos.
Publicado em 10 de abril de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Depois de 36 anos juntos, o diretor José Celso Martinez Correia, mais conhecido como Zé Celso, de 86 anos de idade, e o diretor Marcelo Drummond, de 60, vão se casar. A cerimônia, que acontecerá em maio, ainda não tem uma data definida pelo casal, que prioriza a agenda teatral. Se tiver alguma peça pra gente, é prioridade. Então o casamento deve acontecer quando a agenda permitir, uma terça-feira, por exemplo. Contou Marcelo para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Marcelo conheceu Zé Celso no Teatro Oficina em 1986. Um mês depois, eles estavam dividindo apartamento e assim continuam até hoje, numa relação de amor e companheirismo em que sexo tá longe de ser uma das prioridades. A decisão de oficializar a união veio por questões práticas. Personagem fundamental da história do teatro brasileiro, Zé Celso não tem herdeiros diretos e preocupa-se com a burocracia que seu companheiro irá enfrentar depois de sua morte. Segundo Marcelo, há anos ele tem medo de morrer todos os dias. A festa de casamento no Teatro Oficina será grande, com Marina Lima cantando na entrada dos noivos. Daniela Mercury também confirmou a presença. O culto artístico ecumênico também terá Beth Coelho encenando o trecho do musical Cacilda, espetáculo do Oficina. Agora tu pensa uma Kakura. Mas tu pensa uma Kakura de respeito, amada. Zé Celso é uma das figuras mais importantes, intelectuais e lideranças do teatro brasileiro. É um artista tão grande e questionador que influencia diversas áreas artísticas, inclusive o cinema, por exemplo. Ele tem uma carreira brilhante, enorme, e também foi preso pela ditadura, assim, rolês. Imagina uma pessoa braba. Poderosíssima como a espada de um samurai. E que felicidade em saber que aos 86 anos ele tá concretizando isso que é o sonho de muitos casais, embora não seja o dele. E a gente vê um motivo muito nítido pra isso, né? Insegurança, medo da burocracia, medo da LGBTfobia. Essa é a nossa realidade hoje em dia. Mesmo pessoas que estão juntas há 36 anos juntos. Você consegue entender 36 anos juntos? É tempo pra dedéu. Mas os nossos direitos, eles são tão frágeis que eles preferiram garantir ali no documento do casamento. E viva na monogamia, né? Porque assim, se você ler a matéria completa, que o link tá aqui na descrição do episódio, você vai ver que eles não tem problema nenhum com isso, que inclusive os dois são os parceiros, vambora e tudo mais, e colega e beijinho. Gente, é arte, né? O que posso dizer? Só posso esperar que essa festa, esse casamento seja um babado, porque vai ser cheio de artista incrível, consagrado, maravilhoso. Zé Celso e Marcelo, eu não conheço vocês pessoalmente, mas já considero pacas, e aí eu deixo aqui, assim, estamos abertos a receber convites para esse casamento, eu e toda a equipe do Bom Dia Bicho. Acredite, a gente pode sim fazer miséria nesse casamento e eu acho que vocês até vão gostar. Não é mesmo? Todo respeito, na real, muita felicidade para vocês dois e para todo o legado de arte que vocês deixaram no país. Parabéns! Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E se eu não surtei até agora, daqui pra frente eu acho que eu não surto mais. Mona, você é maluca? Sexta-feira, fiquei sabendo que vai ter um rolê babado, uma festa absolutamente dedicada para as comunidades LGBTQIAPN+, lá no Armazém do Campo, aqui no Rio de Janeiro, ali na Lapa. O evento começa às 20 horas, a entrada é absolutamente de graça, mas a galera pede para você priorizar o bar do evento e se você puder, bota um pigalinho ali, ó, no chapéu da festa. Acho que o rolê vai ser babado, é um rolê forte de militância, mas também é pra mostrar que a militância rebola o rabo e beija na boca, sim. Chupa, queridas. Tu vai? Tô pensando em ir. Qualquer coisa, manda DM aqui pro Bom Dia Bicha, fala assim, gente, eu vou. Vambora? Partiu? Que aí a gente cola um bonde todo lá. O que você acha? Brota, vambora. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. Eu mesmo. Idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Manzano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts,
conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes sociais e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E não se esquece que de segunda a sexta, sempre às 6 ônibus, tem um Bom Dia Bicha novinho para você, na sua plataforma de streaming preferida. Aproveita que você tá aqui ouvindo a gente, dá uma avaliada, bota uma estrelinha se tiver estrelinha, bota um comentário se tiver comentário, se tiver enquete, responde a enquete, faz esse favor e compartilha nas redes sociais nos marcando, porque a gente precisa desse seu apoio para alcançar mais pessoas e continuar mantendo esse projeto de pé. Vem! Amanhã, a partir das 6 da manhã, a apresentação do programa é de Lua Manzano. Se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, todas elas são @o_Rod_Gomes e eu ainda chego até o final da semana com você através dos memes e da edição daqui do programa. Beleza? A gente se encontra por aí. Qualquer coisa, só mandar um recado. Beijo!